Você também dubla um personagem que é muito importante na obra de One Piece, que é o Zef. O Zef. Tem o Hogback Você também. vê que o Zef é um cara todo assim, ele a voz dele é uma coisa pesada. E é isso que eu te falo, essa brincadeira com a voz é muito legal. Pô, tem como tu me chamar de berinjelinha não, como Zef? Fica quieto, berinjelinha! E aí ele briga com aquele... É fantástico esse personagem, Ele é fantástico, né? cara. Porque ele é um cara que briga com o menino. Briga pelo bem do menino. Exatamente. Ele come a perna dele para salvar o garoto. Isso aqui é a coisa mais terrível, né? Ele come a própria perna. Não E tem tudo prova, isso não tem prova de amor maior. Nossa, a despedida dele é uma coisa fantástica. Ele tá sempre, não, você vai ter que continuar na sua vida não é essa, tudo que você tem que fazer é aquilo que eu queria fazer, vai! E na hora dele se despedir, ele é doce, né? Você não pega uma gripe, hein? Assim, pô! Né? Sim. É a mamãe dizendo assim, não esquece o agasalho, pegou o guarda-chuva? É bem isso, é lindo isso. Eu acho, ele é um personagem curto dentro da série toda, mas eu acho ele um personagem super amoroso, né? Super. Por incrível que pareça, com toda aquela grosseria dele, ele tem um amor por dentro incrível. É um pouco o Chaka mesmo, né? O Chaka com toda aquela... tira os 5 sentidos, ele faz uma tortura em cima das pessoas. Mas, no entanto, ele entende sobre o início, o meio e o fim das coisas, né? Que quando ele diz que tudo é transitório, não adianta você querer mudar, porque tudo é transitório. Então, uma compreensão humana, uma compreensão do universo imenso, né? E é legal você se atirar nesses personagens. Né? As pessoas acham que dublar é perseguir boca. Não é. Por isso que eu digo, é um trabalho para ator. Não é um trabalho para dublador. E por isso que eu digo que você é uma lenda, Carlinhos, de verdade, porque o trabalho que você faz, não só pelo tempo, tá? Eu não intitulei você aqui no início e continuo dizendo que, pra mim, realmente você é uma lenda, porque a forma que você faz, ela é absurdamente mágica. É algo que fica claro, né? Ouvindo você aqui ao vivo, fica claro que você consegue dar essas nuances e viver de fato aqueles personagens pelo seu amor por ser um ator, sabe? Então você nunca perdeu aquele brilho desde quando você começou na área, lá com 15 anos. Não, claro que não. E isso faz toda a diferença. É isso que me move, né? Então, o que me move é essa coisa de você conseguir ser milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Isso é genial. Você não ser só uma coisa. Um personagem bobinho que eu fiz foi o diretor do Doug, o vice-diretor, né? Eu sou o vice-diretor Bond. Ele era um tonto, né? Ele não era nada dentro daquela escola, mas ele se sentia. Sou o vice-diretor Bond, como se ele fosse a coisa mais importante, porque ele é importante para ele. Né? Isso é fantástico, você descobrir essas nuances da personagem. Estudar de fato, né, cara? Viver, mesmo com pouco tempo. Claro. Para estudar ele. Não, para você descobrir em pouco tempo o que acontece. E você só consegue descobrir em pouco tempo o que acontece naquela tela se você já esteve num palco e trabalhou e desenvolveu um personagem, descobriu como é que um personagem se comporta, como é um ser humano. Eu tive um professor chamado Eugênio Kuznet, que ele foi assistente do Stanislavski na época União Soviética, né? E o Stanislavski é o Papa, né? É o cara que move o teatro psicológico, é o Stanislavski. E ele foi assistente, teve que fugir da Rússia, coisa e tal, e veio parar em São Paulo. Graças aos céus eu consegui ter contato com esse homem. E o que ele ensinava era uma coisa muito importante, que era você descobrir o ser humano. Então os exercícios dele eram assim, você está andando na rua,
perceba alguém andando. Perceba a pessoa que está na sua frente, aquele ali. Crie histórias. Por que aquela mulher anda tão rapidamente? Ela tem uma história. Cria, enquanto você está andando, ela na frente, você atrás, vai criando. Se ela está correndo, ela deve ter um problema qualquer. Isso vai desenvolvendo em você o ser humano que você pode um dia ser. Você não precisa ser só o que você é. Né? Você tem uma história pessoal, eu tenho a minha história pessoal. Né? Fui casado, tive 2 filhos, me separei, eu fiquei com as minhas crianças, eu criei meus 2 filhos. Ou seja, eu tenho a minha história. Agora, isso não quer dizer que eu vá viver essa história todas as vezes no palco. Não, aquele personagem tem a história dele, assim como você tem a sua. Se eu ficar olhando muito para você, pela sua mão, pelo seu olhar, eu já imagino toda uma história de vida sua, claro. Porque a gente se comporta conforme o que está no nosso cérebro. Totalmente. Né? Se você está triste, se você está alegre, se você está com um problema gravíssimo, isso estampa no seu rosto. Coisa que o ser humano comum de outras profissões não estão nem aí, claro, né? Eu cheguei lá no consultório, o médico estava com um cara mal-humorado. Você já parou para pensar? Por que esse homem está mal-humorado? Porque ele é sempre assim. Não, ele não é sempre assim. Alguma coisa fez com que ele ficasse assim. Ou que ele está assim naquele momento. Naquele momento. Né? Você começar a compreender o ser humano. Porque quando você compreende o ser humano, você compreende o personagem que você tem que fazer. Entendeu? Tudo isso te causa... Tudo isso te dá o trabalho do ator. Genial. Para mim, a dublagem é isso. É você descobrir a cada momento, você sai de um estúdio e entra em outro. São personagens diferentes. De repente, um desenho animado, uma bobagem de um gatinho, como eu faço lá no como é o nome é um dos desenhos aí importantes. Eu faço um gatinho junto, são 2 gatinhos. Eu faço um deles que... como é que é? PX aí, Lucas. Sailor Moon. Ótimo. E eu faço aquele gatinho do Sailor Moon, que é uma voz muito tranquila, muito levadinha, assim, muito leve, porque os 2 são muito amorosos, o gatinho e a gatinha. Então, sabe, isso te leva a uma interpretação. Né? O Asterix, por exemplo, é um cara irritado com tudo que os romanos fazem, e ele quer acabar com os romanos mesmo. Então, já é um outro personagem, é um cara irritado. Por quê? Ele não é à toa que ele é irritado. Ele é irritado porque os romanos não param de encher o saco deles. Uhum. Querendo entrar na aldeia deles. E assim, nessa aldeia ninguém entra. Essa aldeia é nossa, dos gauleses. Então, isto te leva a criar personagens. E isso é legal. Eu acho que isso é o grande mote da dublagem. Em que as pessoas não percebem. Eles querem ouvir a voz deles no ar. Não é a minha voz que tem que ir para o ar. O que tem que ir para o ar é aquele personagem. Não é a minha voz. E isto eu acho que muitas vezes não se fala nos cursos de dublagem. O importante é o sincronismo. Assim, claro que o sincronismo é importante, faz parte. Né? Uma coisa óbvia. Como andar de bicicleta, você tem que ter uma bicicleta. Senão você não anda de bicicleta. Né? Então, a base é essa. Agora, como você anda de bicicleta? Que peripécias você faz com uma bicicleta? O patim está lá, você pode pôr o patim no pé e sair andando. Agora, sair andando no patim não significa. Agora, você começar a dançar no patim, fazer peripécias, acrobacias no patim, aí começa. Né? Aí começa o jogo, aí começa a brincadeira. Começa a mover pessoas também, né? Claro. Então não me interessa escutar a minha voz lá. Eu quero saber se o personagem chegou. Eu quero saber se aquela história está sendo contada.
Porque a nossa função é de contador de história, né? Nem que seja em documentários, que eu faço um monte também de documentários por aí, né? Eu tenho documentário na Netflix, como é que é? As histórias alienígenas, não sei o que é alienígena, não lembro agora, em que eu faço o repórter que fala sobre OVNIs. É incrível, né? É interessantíssimo o programa até. E ele conta uma história para as pessoas. Olha, existe, está provado. Eu fui ao Brasil, em tal lugar assim, assim, e lá tinha provas disso. Eu fui em Yucatán, estava lá, tinha uma prova lá. Ele está contando uma história. Ele está te comunicando. Né? Eu faço o Michio Kaku, que é um cientista, um japonês cientista. Nossa, ele fala coisas absurdas sobre o universo. Né? E aquilo não é ficção, é realidade. Ele é um cientista e fala sobre ciência. É documentário. É um documentário. Ele faz parte de vários documentários. O Mundo Estranho, Extraterrestres, etc. Ele está sempre nesses documentários. Mas ele conta histórias. Para mim, ele está contando histórias. Ele está dizendo coisas que eu não conheço. Sim. E Então se ele não for um bom contador de história, não vai te prender? Não. Ele, na verdade, é um excelente professor, né? Porque ele passa coisas assim que você diz, meu Deus, não é que é verdade? Não é aquele professor chato. Mas também se for um daqueles chatos, que também a gente faz, né? Nesses documentários a gente faz... Não importa, é aquela pessoa, é um Sim. personagem. Você não consegue colocar interpretar uma voz carismática para um cara que você tá vendo que ele é um pé no saco, né? Quando as pessoas dizem assim, as novelas mexicanas são super chatas, porque a interpretação dos dubladores é uma coisa. Não tem como você pegar aquela mulher e falar assim, não pode, ela é exagerada. Se você pega aqueles gestos dela, aquela cara que ela tá, e diz assim, não pode. Não tem como. Não encaixou. Você tem que ir na dela. Sim. Você já dublou alguma novela mexicana? Já, várias, imagina. O começo das novelas que começaram a aparecer eram todas mexicanas. Depois Sim. que vieram as turcas e coisa e tal. Mas as primeiras eram mexicanas. Sim. E eram todas, as mexicanas eram. Eu acabei de fazer uma mexicana, agora que eu não posso nem dizer nome, porque é confiabilidade, não sei o que, e que não é mais assim. É uma interpretação muito legal. Eu faço um pai de uma família e é muito legal, mas é uma interpretação como hoje em dia, vamos dizer, de uma Rede Globo. É uma interpretação super legal. A novela, Perfeito. inclusive, é muito legal, muito interessante e tudo mais. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.